Olá, boa tarde! E hoje nós estamos na nossa última live dessa semana, dessa série de 4 lives conversando sobre o relacionamento e a importância desse momento, do relacionamento dos pais com os filhos ao longo da nossa vida, principalmente na primeira infância. Então, a gente tá aqui, o pessoal já tá aqui entrando, sejam muito bem-vindas. E nessas 4 lives a gente conversou basicamente, a Mari já tá chamando de mini curso. Exatamente, essas 4 lives são exatamente um mini curso. Então assim, no primeiro momento, na primeira live a gente conversou sobre copiar e colar, que é repetir de maneira consciente ou inconsciente os padrões, da vida dos pais. Na segunda live a gente conversou sobre esse processo de compensação em que a gente faz exatamente o oposto, Ontem a gente conversou sobre a negação da realidade, sobre quando a gente sabe que tem alguma questão ali e a gente fala, não, tudo bem, vou deixar passar, não preciso trabalhar isso, e a gente vai negando isso. E hoje vai ser bastante polêmico, isso mesmo. Deixei a polêmica para sexta-feira. Hoje a gente vai conversar um tema que é o seguinte: acreditando que tudo está bem. O que é esse tema em relação aos pais? É quando as pessoas chegam no consultório com algum problema que elas não fazem a menor ideia que a raiz tá lá no relacionamento com os pais. Exatamente isso. Então eu vou falar de 10 temas que interferem no mundo adulto, que causam dor, que causam desconforto, e que esses temas, eles têm raiz no relacionamento com os pais. Então, vamos lá. Eu separei em 3 blocos, O primeiro bloco é trabalho e dinheiro. Exatamente. Aí você pensa assim, mas o que é que isso tem a ver com os meus pais? Vamos olhar? Bom, vamos começar. Dos 10 tópicos que eu separei, o primeiro deles é dívidas. Se você tem dívidas, o primeiro lugar que você precisa olhar não é o seu saldo bancário, não é negociação com o gerente do seu banco, é a relação com os seus pais. Essa é a raiz das dívidas. Quem tem dívidas tem um sentimento de que os pais lhe devem. De alguma forma, você está cobrando ainda dos seus pais. O objetivo aqui não é a gente aprofundar em cada um desses temas. Então, eu vou falar esses 10 tópicos e desses 10, você vai ver o qual deles se encaixa na sua história, qual deles encaixa na sua vida. Então, o primeiro é dívidas. Como eu disse, se você tem dívidas, não é para o gerente do banco que você precisa ligar. É para o seu terapeuta. Exatamente. Porque a dívida, ela é só um sintoma. Ela é a materialização de um sentimento interno de dívida. E aí, como é que a gente trabalha isso dentro da terapia? Não tenho 1 nem 2 casos aqui no consultório, são dezenas de casos em que a gente trabalha essa questão interna, em que a gente trabalha esse relacionamento com os pais e o sintoma da dívida desaparece. Porque lembra, dinheiro nunca é o problema em si. O dinheiro é sempre uma expressão de alguma questão e de algum problema. Tá claro isso? Me contem. Vamos para o segundo tópico. Paralisia profissional também tem a ver com os pais. A paralisia profissional te deixa numa posição de falta de movimento, de falta de dependência. Falta de independência. Te deixa numa situação de dependência.
Então, a profissão, ela é expressão do mundo adulto, né? Ela é a expressão do trabalho que só os adultos fazem, ou pelo menos só os adultos deveriam fazer. Os adolescentes, eles podem aprender a trabalhar, mas trabalhar para sobreviver deveria ser apenas do mundo adulto. E o que acontece? Quando a gente tem esse processo de paralisia profissional, isso também está ligado ao relacionamento com os pais. Porque, de alguma forma, essa paralisia, ela está expressando alguma dor no seu relacionamento com os seus pais, em especial com o seu pai. Porque o pai, ele representa esse lugar do mundo aqui fora. A mãe representa o espaço mais interno, né? O espaço das emoções, dos sentimentos, dos relacionamentos. Mas o que é aqui fora, o que é produção, o que é produtividade, a gente está falando sobre o pai, o seu relacionamento com o seu pai. Então, toda paralisia profissional não adianta simplesmente fazer trabalhos externos, mandar currículo, fazer todo esse processo profissional, sem olhar o relacionamento com o seu pai. Esse é o primeiro passo. Muitas vezes, basta isso, e aí você não faz nenhum movimento externo, basta esse movimento interno para que esse movimento externo ele comece a acontecer. Porque lembra, tudo que acontece aqui fora é expressão do que acontece dentro da gente. Tudo, 100%. Por isso que a gente fala, né, que a base de todo o processo de autoconhecimento é a autorresponsabilidade. E aí, ficou claro esses dois? Dívidas e paralisia profissional. Me contem. Tocou aí, mexeu, alguém, né, tá passando por isso? E agora eu vou pro terceiro tópico, que é a dificuldade de se posicionar profissionalmente. A dificuldade de se posicionar profissionalmente, ela pode ter dois aspectos, ou dificuldades de colocar limite, ou dificuldades com autoridade. E ambas as situações têm a ver com o seu relacionamento com os pais. Novamente, tem a ver com essa dinâmica, né, de relação onde o pai ou a mãe era figura de autoridade, havia uma dificuldade nessa relação, ou permissividade, ou excesso de autoritarismo. E aí, na hora que isso se transfere para uma relação de chefe, essa dor vem à tona e vem toda a dificuldade de se colocar em relação a uma figura de autoridade, né? E aí os limites também, né? Então, ou a pessoa é extremamente rígida, fechada naqueles espaços ali, ou ela é extremamente permissiva, tem dificuldade de colocar limite. Isso também tem a ver com o relacionamento com seus pais. Quando a gente olha sistemicamente, a gente nunca vai olhar para o problema atual. Então, quando as pessoas chegam no consultório com questões como essas que eu tô falando aqui, dívida, paralisia profissional, dificuldade de se posicionar no trabalho, todas essas questões, o primeiro lugar que a gente olha é o relacionamento com os pais. Porque é o que eu sempre falo aqui, é a palavra, né, que eu sempre uso, é a raiz dos problemas. Então, se você tem alguma dessas questões, é para os pais que a gente precisa olhar primeiro. E aí, alinhando aqui dentro, é que a gente vai conseguir reorganizar lá fora. Ficou claro, gente, essa primeira parte ali mais profissional, financeira? Me conta aí como que tá soando para vocês. Bom, enquanto isso, enquanto vocês vão respondendo, eu vou seguir aqui para o próximo bloco. O próximo bloco, ele tá falando sobre as questões familiares. Quais são as questões familiares? Um dos principais temas que a gente trabalha, o relacionamento com os pais, nesse caso especialmente com a mãe, é a dificuldade de engravidar. Existem, claro, muitos motivos que levam à dificuldade de engravidar. Mas um dos principais, um dos pilares
é o relacionamento com a própria mãe. E aí, não precisa ser um relacionamento ruim, um relacionamento desgastado. Não. Pode ser simplesmente um sentimento de honra a essa mãe que perdeu um bebê, né? Ou que teve dificuldade para engravidar também. Então, quando a gente olha para a questão da dificuldade de engravidar, a gente vai olhar a linhagem feminina, a gente vai olhar como é que foi a gestação dessa mulher. Porque a vida uterina, ela é extremamente importante para a nossa história de vida. A nossa vida, ela não começa no momento em que a gente nasce. A nossa vida começa no momento em que somos concebidos. A nossa vida intrauterina, ela carrega uma série, né, de memórias, de emoções e de informações. Então, quando uma mulher está com dificuldade de gestar, na verdade, um casal está com essa dificuldade, a primeira coisa que a gente vai olhar é o relacionamento desses dois com os próprios pais. E o que aconteceu nessa gestação? Foram dezenas de bebês concebidos após esse trabalho lá no consultório. Não foram muitos. Teve uma época que eu atendi muito esse tipo de problema. Porque não é um trabalho difícil de fazer, na verdade é muito simples. É a gente olhar para a nossa árvore, a gente reconhecer a nossa história e a gente tomar consciência do que aconteceu na vida intrauterina. E na hora que a gente consegue fazer esse movimento, a gente consegue se abrir para a vida, se abrir para o novo de uma outra forma. Então, sim, muitas vezes já vi mulheres chegarem no consultório com diagnósticos terminantes, assim, de infertilidade ou com com várias perdas, né, com histórico de perdas, e a gente conseguir trabalhar essa história, olhar para o clã, ressignificar tudo isso, e essas mulheres conseguirem engravidar. Então, dificuldade de engravidar, o primeiro passo é olhar para a história da sua mãe, para a história da vida intrauterina, tá? Outro tema, que as pessoas chegam querendo trabalhar o próprio tema e não a raiz do tema, que são os problemas conjugais. Meio mundo de briga no casamento. Só que tem um ditado que quando a gente casa com alguém, a gente casa com a família dessa pessoa. E principalmente com o pai e com a mãe. Então, quando a gente vai pro casamento, a gente leva inconscientemente toda a carga que a gente recebeu de informação do casamento dos nossos pais. E aí, num primeiro momento, vem uma pessoa, que na verdade vem três, porque vem ela, o pai e a mãe, e você, seu pai e sua mãe. E aí vem esse povo todo pra dentro de uma casa e tenta se reajustar. E cada um querendo dizer, não, o meu jeito é melhor, não, o meu jeito é melhor. Então, o que vai acontecer, né, no meio disso? Vai acontecer disputa, vai acontecer completo caos. Então, o que a gente precisa entender? Reconhecer a nossa história, trabalhar a nossa história de origem, entender a dinâmica do casamento e só aí a gente conseguir olhar para o casal. Porque primeiro a gente precisa entender o que é que veio do pai e da mãe, o que é que veio, né, desse histórico ali de casamento. Como é que foi o casamento desses pais, né? O que é que você enxergou nessa dinâmica desse casamento? O que é que você vivenciou no casamento dos seus pais? Porque é isso que inconscientemente você vai depositar no seu próprio casamento. Então, quando a gente fala em problemas conjugais, não adianta só focar nos problemas conjugais. A gente precisa entender qual é a origem desses problemas conjugais. E a origem é o seu entendimento consciente e inconsciente sobre casamento. E o seu entendimento inconsciente sobre casamento é justamente o casamento dos seus pais. Uma pergunta. Isso vale para homens e mulheres? Dificuldade de engravidar? Homens também olham para as mães? Olham. Homens olham. Olham para as mães, para os pais. Eu vou contar um caso aqui que eu trabalhei, que foi exatamente, a gente olhou o casal, a gente sempre olha pro casal, né? E a mãe dela tinha vivido perdas, e ela estava repetindo essas perdas de bebê, e foi uma gestação
num período que os pais não estavam preparados para aquela gestação, né? Os pais não queriam, os pais já tinham 2 filhos e não estavam mais dispostos para esse terceiro, e eles pensaram na possibilidade de aborto. Então, quando ele conseguiu olhar para isso, aí esse casal conseguiu conceber, inclusive conceberam gêmeos. Né? Então, sim, é muito importante os homens também olharem para essa questão dessa tentativa de engravidar, né? Mas primeiro a gente olha para a relação da mulher, porque é ela que vai gestar, e aí, paralelo, a gente vai trabalhando a questão do cônjuge também. E quando os pais nunca nem tiveram um namoro longo, olhar para essa ausência, não é sobre o namoro dos pais, é sobre o seu período de gestação. Como é que estavam os seus pais nesse período de gestação, né? É isso aí que a gente precisa olhar. E também devo olhar para o casamento do meu padrasto e da minha mãe, sim. Sim, porque se esse casamento, né, foi o casamento que você viu como modelo de casamento, é esse que você vai carregar como modelo de casamento. Atendi um caso em que o modelo do casamento da paciente eram os avós, porque os pais não ficaram juntos, a mãe voltou para casa dos pais com ela pequena, e a mãe era solteira, né, saía, trabalhava, voltava, e ela conviveu com o modelo de casamento dos avós. Então, quando a gente está falando pai e mãe aqui, e se existem essas figuras que fizeram, né, esse trabalho maternal ou paternal, a gente sempre vai olhar para todos, né? A gente vai olhar para o sistema como um todo. Então, a gente vai olhar para o pai e a mãe biológico e vai olhar para quem cuidou. Nesse caso que eu contei, os avós, no seu caso, o padrasto. Então, assim, você vai entendendo. Foi esse sim, mas também tive dos meus avós e tios. Não, você ter de maneira paralela dos avós e tios, ok, todo mundo tem. Eu tenho vários tios que eu ficava na casa, de férias e tal. Não é esse o ponto. O que eu tô falando é você conviver, você viver naquela casa definitivamente. Então, o molde vai ser da casa que você vivia e não da casa que você frequentava. Claro que a casa que você frequentava também vai ter um impacto, mas não é tanto quanto da casa que você vivia, tá? Bom, respondido, meu povo. Vamos para o próximo tópico. Ausência de relacionamento. Sempre brinco aqui no consultório. Povo que tá encalhado? Então, também tem a ver com história de pai e mãe. Por quê? Porque é natural da vida a gente querer se relacionar, querer ter alguém, né, buscar esse relacionamento. E se isso não está acontecendo, o fluxo natural da vida, a gente precisa entender onde foi que essa questão deu uma travada. Então, o que aconteceu na história dos seus pais? O que aconteceu na sua história de gestação ou na sua adolescência? O que aconteceu nesse período em que você passou a se fechar para o relacionamento? Então, a gente tem aqui um critério para a gente falar que é em relação aos pais, que é o seguinte: quando uma pessoa ela já teve um relacionamento e foi traumático, primeiro a gente olha para esse relacionamento traumático. Mas se ela não teve necessariamente um relacionamento traumático, se ela simplesmente tem dificuldade de se envolver, de aparecer um relacionamento que é sério, que é profundo, né, que é de compromisso, aí sim a gente vai olhar para o relacionamento dos pais. Então tem muita gente que fala assim: não, eu nunca tive um namoro muito sério, então namorei 3, 4 anos, mas não teve nada demais. Então o que a gente vai olhar? Para o relacionamento com os pais. Porque de alguma forma, essa pessoa, ela tá vivendo o que a gente chama de triangulação. Ela tá ali misturada na relação dos pais. Ou tá carregando trauma de um dos dois, ou ela está enfiada no meio ali dos pais, que não precisa, tá? Mais ou menos isso. Em bom português é isso. Agora, não se aplica em pessoas que tiveram traumas e relacionamentos anteriores. Aí a gente vai trabalhar esse trauma, tá? Mas nessa questão do relacionamento, o que é mais comum de acontecer? A pessoa fala assim: ah, mas eu tenho que ficar com os meus pais porque eu preciso, de alguma forma, proteger a minha mãe. Ou, a minha mãe faleceu e ela pediu para eu cuidar do meu pai. Ou, o meu pai, ele foi muito ausente com relação à minha mãe e eu, no fundo, não confio nos homens. Ou, ai, homem nenhum é tão maravilhoso quanto o meu pai. Então, são dezenas de possibilidades, né? Não tem nem como citar todas,
de pessoas que estão, como diz o Bert, né, que estão emaranhadas no relacionamento com os pais e aí elas não conseguem se relacionar. E aí vem pro consultório e fala assim, ai, meu problema é relacionamento. Aí eu falo, vamos olhar pros pais? A pessoa, não, mas com meus pais tá tudo bem, eu moro com eles até hoje, tá tudo ótimo. Não, não tá. A raiz dessa questão é o seu relacionamento com os seus pais. Tá claro isso? O que mais? Vamos pro próximo tópico. Ainda nesse combo de família. Então a gente falou dificuldade em engravidar, problemas conjugais, ausência de relacionamento. E agora a gente vai para problemas com os filhos. Ai, Carol, você não imagina como meu filho é difícil. Então, não temos filhos difíceis. Pois é, temos desafios que a gente não está conseguindo ler, que a gente não está conseguindo identificar qual é o desconforto, qual é a dor que aquela criança, aquele adolescente está vivendo. Porque quando a gente consegue identificar, a gente simplesmente consegue trabalhar, que é o que eu sempre falo aqui. Consciência cura, conhecimento liberta. Então, no caso de filhos difíceis, dificuldade de lidar com os filhos, qual o primeiro lugar que a gente vai olhar? A nossa própria vivência como filho. O que aconteceu na nossa história? Que tipo de filho a gente foi? Que tipo de necessidade os nossos pais tinham que a gente precisou suprir? Como é que você foi como filho? Vamos ser muito sinceros, você foi um filho fácil? Geralmente quem tem filhos difíceis não foi um filho fácil. Tenho que te contar essa estatística. É uma estatística minha aqui, tá? Não tem nenhuma pesquisa científica que diz isso. Mas, se tem dor na sua relação com seus pais, mesmo que essa dor não esteja presente hoje, que ela seja de lá, de quando você era criança. Porque muita gente fala assim, meu pai é maravilhoso hoje, mas quando eu era criança... Lembra, esse é o formato do molde, né? Você foi moldado por aquele pai daquele momento. Hoje, que bom que seu relacionamento com ele é legal. Então, quando as pessoas dizem assim, mas naquela época era tão difícil meu pai. Então, é daí que a gente vai partir para curar o relacionamento com o seu filho hoje. Mas é porque o problema do meu filho é completamente diferente do meu. Não importa. Você tem um molde, você tem uma forma, você tem um entendimento formatado no seu cérebro de como é ser filho. E às vezes, esse filho, ele tá sendo só diferente do que você foi. E aí o seu padrão, o seu molde tá ali no que você foi. Então, quando a gente tem problemas e dificuldades com os filhos, o primeiro lugar que a gente precisa olhar é o nosso relacionamento também com os pais. Por que o nome dessa live hoje é Acreditando que Está Tudo Bem? Porque as pessoas, elas vêm com um foco naquele problema e acham que é aquele problema que tem que ser resolvido, sem olhar o antes, sem olhar o entorno e sem olhar como aquele problema foi construído. Porque eu vou dizer uma coisa muito séria e que se você aprender isso, vai te trazer muita liberdade emocional na sua vida. Problema nenhum aparece do nada. Ele é construído. Construído por muito tempo. Ele é marinado. Até que o problema surja, que o problema é sempre um sintoma, ele é marinado, ele é trabalhado, ele fica ali embaixo até que ele venha para uma superfície. São anos para se construir um problema. Principalmente com as crianças. E às vezes são gerações que vão construir esse problema. Então é muito importante olhar para trás, olhar o que aconteceu na sua história de infância, na sua história como filho, porque aí sim você vai ter um olhar bem mais ampliado para conseguir enxergar o seu próprio filho. Esse é o primeiro passo. Tá claro? Fechamos esse bloco de família. Contem-me. Mexeu por aí? Bom, e agora a gente vai pro último bloco, que é depressão. Carol, mas a depressão não é uma questão química? Sim, é uma questão química. Mas a gente não pode olhar simplesmente por um ponto de vista. A gente não pode olhar para nada na vida
só por um ponto de vista. Existe uma questão estrutural, familiar, existe uma raiz de um problema, como a gente estava falando agora. E muitas vezes a depressão, ela tem uma função naquele clã, naquela família. Então, como eu disse, o objetivo aqui não é aprofundar em cada tema. Eu tô só trazendo, né, highlights, trazendo flashes pra gente despertar de quantos problemas existem, no que a raiz tá lá na nossa infância, tá lá no nosso relacionamento com os pais. O outro tema que a gente também precisa olhar são os vícios. Os vícios também podem ter essa raiz. É claro que o vício, assim como a depressão, tem uma série de outras partes, né, que a gente também precisa olhar. Não é um problema unidimensional, né, é um problema tridimensional, que tem várias dimensões ali pra gente olhar. Mas os vícios também, muitos deles, podem ser tratados e curados olhando para a relação com os pais. Muitas pessoas estão presas nessa questão de vício por conta desse relacionamento, por conta dessas faltas, por conta de dores que não foram trabalhadas, que não foram olhadas. Veja bem, eu não estou aqui responsabilizando os pais. Isso é muito importante de ficar claro. O que eu estou dizendo é, esse relacionamento pode ter gerado dores que essa pessoa não conseguiu elaborar e, portanto, pode expressar através do vício, através da depressão. Tá claro isso? Isso é muito importante, porque nesse trabalho todo com os pais, a gente não tá aqui pra culpar ninguém, nem pra responsabilizar, no sentido de dizer, ai, tá vendo, eu estou passando por isso porque você me fez passar por isso. Não é esse o objetivo. Muito pelo contrário. O que a gente tá falando aqui é, existe essas relações, elas são o nosso molde. E como é que a gente vai lidar com esse molde? Compulsão alimentar, Ana, pode ser. A compulsão alimentar, ela também pode ter a ver com o relacionamento com os pais. Mas aí a gente precisa avaliar, né? Principalmente se é criança, se é adolescente. Mas ela pode ter a ver, sim, em especial, dificuldades, carências. Tem uma série de questões pra gente olhar. Mas pode sim. Então, o objetivo, né, da gente aprofundar esse olhar é para quê? Não é para culpar os pais, responsabilizar, apontar dedo, é muito pelo contrário. É dizer assim, bom, de tudo que aconteceu comigo, como é que eu estou lidando? Como é que eu estou me colocando em relação a essa situação? Eu estou carregando essa dor e gerando mais dor à minha volta? Ou eu tô enxergando que isso teve uma raiz, que isso teve uma história, e eu vou lá e trabalho essa raiz. Porque uma coisa é verdade, pessoas feridas ferem. Então, quanto mais dor a gente carrega, quanto mais ferida a gente carrega, quanto mais mágoa, mais a gente se fere e mais a gente fere as pessoas às nossas voltas. Ou mais a gente fere, né, as pessoas à nossa volta. Bom, e o último tópico é adultos morando com os pais. E quando eu falo adultos, não tô falando 17, 18, 19, 20 anos. Falo adultos, né? Pessoas que já teriam condições, né, psíquicas, né, estruturais, emocionais, de sair de casa e não morar mais com os pais. Isso aí a gente tá falando de uma dependência, né? A gente tá tendo uma dinâmica muito grande de várias pessoas aí, né? A gente tá tendo muitos casos em relação a isso, das pessoas estarem adultas, com condições de trabalhar, com condições de se manter e permanecerem ali no ninho, permanecerem ali com os pais. Então, é também uma questão sistêmica, não é uma dificuldade profissional, não é uma dificuldade financeira, nada disso, muito pelo contrário. O que é? É uma dificuldade em relação a essas relações. É uma tentativa de permanecer no ninho e os pais, ao mesmo tempo, existe também uma dependência deles em relação aos filhos. E isso não é saudável para ninguém, né? O importante é que a gente desenvolva cada vez mais essa autonomia, né? Autonomia de vida financeira, profissional, intelectual e autonomia emocional também. E aí, contem-me, como é que pegou por aí?
esses 10 tópicos, né, que as pessoas chegam para trabalhar ou às vezes olham para a terapia e acham que é só trabalhar esse ponto sem olhar para a raiz e sem nem fazer ideia muitas vezes de que esses problemas eles estão ligados ao relacionamento com os pais. Me contem como é que ficou por aí esse tema. Bom, vou dar aqui um tempinho pra vocês irem perguntando aqui, né? A gente tá chegando ao finalzinho. Tenho gostado de ouvir você. Espero que sejamos alinhados politicamente. Acho que não é o tema aqui. Eu trabalho com as emoções, né? Então, eu trabalho com a psique. Então, meu foco aqui é esse. O que mais, meu povo? Como é que mexeu aí essas informações, esses 10 problemas, né? Que a gente acha que tá completamente separado, que a gente acha que tá separado, né? Do relacionamento com os pais. Tem uma coisa que é muito interessante, é a gente pensar nessa separação, né? A gente pensa assim, a gente tá aqui hoje, sei lá, com X idade, sei lá, 40, 50, 60 anos. E a gente tem um problema hoje. E a gente esquece que foi lá de trás, lá da nossa infância, lá da gestação, que as coisas começaram a ser construídas, começaram a ser tecidas. Nenhum problema surge agora. Todos eles têm uma origem, todos eles estavam ali sendo tecidos bem devagarzinho até a hora que eles eclodem aqui pra fora, né? Então é muito importante da gente ter esse raciocínio, da gente ter essa consciência, né? E não ficar só querendo atacar o problema que surgiu, né? A questão financeira, ou a dificuldade no casamento, e não atacar só isso, né? Como se isso fosse algo que tá te fazendo mal. Não, isso foi algo que você construiu, consciente ou inconscientemente. Ou algo que você permitiu que chegasse até ali. De maneira consciente ou de maneira inconsciente. E aí o nosso trabalho é olhar para a raiz, olhar para a origem. E aí na hora que a gente chega nessa raiz, que a gente chega nessa origem, aí sim a gente vai conseguindo desatar esses nós. Por isso que o nome da vivência é Paz Desatando Nós. Que, aliás, dia 5 de agosto ela começa. Então, se você tem interesse de trabalhar esses temas, se você tem interesse de mergulhar nesse trabalho, nesse processo de autoconhecimento, esse é o momento. Essa vai ser a única turma do ano e não tenho previsão para a próxima. Muitas mudanças aqui estão acontecendo e esse curso, essa vivência agora vai ser um super fechamento de ciclo, né, para daqui para frente. Então, vejam aí. O pessoal tá falando, esse curso é maravilhoso, vou assistir de novo. Pois é. É um curso que realmente muda vidas, porque a gente aprende, né? A gente não só trabalha essas questões que eu falei, como a gente aprende também a construir esse raciocínio que eu tô falando aqui, né? A gente consegue aprender a ter essa autonomia emocional, a ter essa consciência de como lidar com os problemas, né? De como lidar com os problemas sem essa consciência, né? Cheguei agora, é só para pais o curso? Não, o curso é para filhos. É o contrário. É a gente trabalhar a nossa relação com os nossos pais, né? Então essa aqui é a ideia. Porque é claro que a maternidade, a paternidade fica muito melhor, fica muito mais suave, né? Quando a gente tem a nossa relação com os nossos pais bem mais cicatrizada. Mas o foco não é para quem é pai e mãe. O foco desse curso é para quem é filho, ou seja, para todo mundo. O objetivo é a gente mergulhar, né, nesse processo de consciência das questões, de entender de onde vêm os problemas e conseguir lidar com eles de uma maneira mais assertiva, sem sair apontando o dedo, sem sair culpando ninguém. Então, semana que vem a gente ainda vai ter lives, ainda vai ter várias informações para o dia 5 começar a única turma do ano. Mas não tenho mais meus pais. Mas você já teve, né, José Augusto? Você já teve, e é o que eu tô sempre falando aqui. Não é como é a sua relação com eles hoje.
é como foi lá atrás, como é que foi construído lá atrás, né? Como é que foi a sua infância, como é que foi o seu molde. Porque o nosso molde, ele vem desse período de gestação, de primeira infância e de adolescência. Daí em diante, a gente só tem a relação com os pais. Mas essa construção de quem nós somos, ela se dá nesse período de gestação, infância e adolescência. Então, mesmo que seus pais não estejam mais aqui, se isso for importante para você, pode fazer. Inclusive, quando eu fiz esse curso, né, quando eu desenvolvi ele, meu pai já tinha falecido e não deixou de ser curador por isso, né? Então, não é sobre o CPF dos nossos pais, né? Eu sempre falo isso por aqui. Não é sobre quem eles são hoje. É sobre como eles são dentro da gente. E se tem questões e tem dores, talvez esse seja um lugar para você. No link da bio, quando terminar aqui a live eu posso colocar nos stories também. No link da bio já tem lá um link, uma página, tem um grupo de WhatsApp em que eu vou colocar as ofertas, né, e que vou colocar as informações todas. Vai ter esse compilado de lives também, né, pra gente ouvir de novo, fazer uma maratona de lives ali no fim de semana. Então, eu acho que vale a pena. Mari tá falando, Carol, já tendo feito 2 vezes, vale mais uma? Não. Você precisa colocar em prática, senhora, tudo que você já estudou. Porque quando a gente fica só estudando, né, sem colocar as coisas em prática, não adianta nada. É o povo da teoria, é o povo da mente. Então também não resolve. A vida é feita de prática. Então a gente estuda e coloca em prática, estuda e coloca em prática. Não adianta só ficar fazendo terapia, só ficar fazendo curso, com aquele povo que compra 1000 cursos online também não faz não. Não quero esse povo aqui não. Eu gosto do povo da prática. Porque eu gosto de quê? Eu gosto de resultado. Entendeu? Eu gosto de resultado. E resultado a gente tem como? Na prática. Na teoria é tudo lindo. Na teoria é tudo fácil. Né? Então, até hoje eu atendi uma paciente, ela falou assim, eu achei que tava tudo resolvido com a minha mãe. Eu falei, em que mundo, fia? Aí na hora que ela vai em contra, é que a gente tem que respirar e a gente tem que colocar em prática todo o aprendizado que a gente vai tendo na teoria. Então, esse é o trabalho. Gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje e toda essa semana. Foi incrível, né? Foram momentos de muito aprendizado. Essas lives vão ficar salvas ainda essa semana. Quem não assistiu todas, volta lá, maratona. Quem tiver interesse no curso, já entra no link da bio, entra no link do WhatsApp. Vamos, né, olhar de verdade para isso. O curso é online? O curso é todo online. Tem gente de vários lugares do país fazendo, nas outras turmas. Essa já é a 6ª turma, né? Então, temos vários povo, né? Tem muitos brasileiros também fora do Brasil que fazem o curso. Então, é 100% online. Ele é gravado e ele tem momentos ao vivo de tirar dúvida. Mas entra lá no WhatsApp que vai ter todas as informações, tá bom? Então, é com muita alegria que eu tô oferecendo a 6ª turma. E, como eu disse, vai ser a última do ano, porque depois muitas mudanças virão por aqui. Gente, muito obrigada. Maratonem as lives no fim de semana, porque semana que vem tem mais. Uma ótima noite para vocês. Ótimo final de semana. Muito obrigada pela parceria, pelas trocas aqui, pelas conversas, que vocês sabem que eu não gosto de ficar fazendo monólogo. Eu gosto desse papo, eu gosto dessa interação. Então, muito obrigada. Boa sexta para vocês e até breve. Tchauzinho!